Olá pessoal, estamos aqui com mais um Acadêmico Resolve. Hoje vamos resolver aqui para vocês a prova da UFRR 2019. Para quem nunca fez essa prova, vocês vão ver aí que tem umas questões bem bacanas. Eles trouxeram um assunto, as interpretações, que achei bem legal de trabalhar. E mantiveram ali aquele padrão, não padrão, a questão de trazer umas tirinhas, um PSS1, um PSS2, ano 3, mas aí aquele que foge do padrão, que é o padrão deles, de trazer uma questão toda em português, a outra toda em inglês, a outra misturada em inglês e português, Mas vamos lá, é bom que a gente se acostuma com esse estilo de questões e já fica preparado para o próximo vestibular. Não, pessoal? Começando aqui, primeira questão, prova de inglês, PSS1 2019, foi essa tirinha. Você reparar aqui um rapaz com celular na mão, andando na rua, olhando fixado para o celular e tem um buraco no chão. E a placa Danger, Fake News Hole. Fake News Hole. Olha aí. Então aqui tem muito mais questão de interpretação da linguagem imagética, que eles cobram bastante, do que na linguagem escrita, porque tem apenas uma plaquinha ali, Danger, Fake News Hole, Fake News ficou muito famosa e até no próprio português a gente já está usando muito no português no Brasil, Fake News, E hole de buraco. Então não é para ser uma questão assim difícil, Mas aí olha, ele já trouxe as questões aqui, como sempre a pergunta, o cabeçalho em português e as frases alternativas em inglês. Em se desejando criar uma frase verbal para constar da placa presente no cartoon, sem alterar o sentido original veiculado pelo texto, seria possível que se escrevesse o seguinte na sinalização: Dangerous hole caused by fake news may provoke severe physical accidents. B. Pay attention. Technology may be harmful for your health. Watch out for fake news. You may be led into a wrong path. What a terrible fake news hole. Attention. Danger. Fake news on the road. O que acontece? Primeiro a gente precisa entender qual é a ideia, o sentido original veiculado pelo texto, veiculado pelo cartoon aqui, pela tirinha. Tudo bem, ele tem esse buraco aqui no meio, tem um cara indo em direção àquele buraco. Aí eu digo para vocês, qual é a intenção desse texto? É que o cara vai cair no buraco e se machucar? Essa é a intenção da tirinha? Tá falando que tem um buraco ali e por conta do celular ele não vai ver o buraco e cair? Não é isso, Nós estamos falando de fake news, falando de notícias falsas. O que ele está dizendo ali? A pessoa que fica pendurada ali no celular, olhando no celular, recebendo as notícias falsas, se ele acreditar naquilo que ele está lendo, ele vai cair na notícia falsa, que aqui ele está apenas representando, não é literal ali aquele buraco, entendeu? Ele está fazendo aí uma sátira. Então, esse buraco aí é a notícia falsa e que quem fica acreditando nisso acaba caindo nela. Deu para entender? Ele não está falando no sentido literal, está falando de uma pessoa vai se machucar, vai quebrar um braço, vai cair. Não, nada disso. Então é por isso que você já elimina algumas dessas alternativas, porque que ele fala, letra A, cuidado, buraco perigoso causado por notícias falsas pode provocar acidente físico severo, Não, ele não está falando que vai ser algo físico, não vai ser um acidente físico que vai causar. Você vai cair na pegadinha da notícia falsa. É isso, não está dizendo que você vai se machucar fisicamente. Aí ele fala, pay attention, preste atenção. Technology may be harmful for your health. A tecnologia pode ser prejudicial à sua saúde. Não é isso que ele está dizendo aí, tá? Não tem nada a ver com o celular, a tecnologia, está em você cair nas fake news. Aí a C, watch out for fake news. Olha lá, cuidado com as fake news, cuidado com as notícias falsas. You may be led into a wrong path. Você pode ser direcionado para o caminho errado. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Ele não está dizendo que você vai se machucar. Ele está dizendo que se você não tomar cuidado com as fake news, que é aquilo que ele está assistindo
no celular e está lendo no celular uma fake news, se ele não prestar atenção nas fake news, ele vai acabar no caminho errado. Ali está sendo representado por um buraco na estrada que ele não está vendo. Entendeu? Mas é exatamente isso que ele está falando. Você vai acreditar em fake news, você vai ser levado para o caminho errado. Não está falando que você vai quebrar um braço, você vai se machucar. Aí fala, ó, nossa, que buraco de fake news horrível, né? Terrível. Atenção! Não é isso que ele está querendo mostrar também. Ele está falando, preste atenção nesse buraco de fake news no chão. Também não é isso. E danger, perigo, fake news on the road. Perigo, notícia falsa na estrada. Mais uma vez, né, ele está muito pouco do que a figura está querendo mostrar. Ele não está apenas querendo apontar, ó, tem uma fake news, cuidado, tem uma fake news. Não, ele está falando que você tem que tomar cuidado com o que você lê, com as fake news, porque isso pode sim estar te levando para um caminho errado e você pode se dar mal com isso. Não literalmente caindo no buraco e se machucando, mas você pode ter algum problema. Então fica aí a letra C. Watch out for fake news. You may be led into a wrong path. Você pode estar sendo liderado a um caminho errado. Dá uma olhada nesse texto aqui, ó. Increasing our efforts to fight false news. Se a gente voltar aqui, ó, são trechos que identificam ações que estão acontecendo no presente com um aspecto de continuidade quando da edição do texto. O que acontece aí, pessoal? Mais uma vez, eles estão querendo botar um texto, fazer você ler, achando que vai ser uma interpretação de texto, mas quando na verdade é uma questão de tempo verbal, né? Estou falando de tempo verbal aqui. São trechos que identificam ações que estão acontecendo no presente, ou seja, estão acontecendo. O próprio tempo verbal no português aqui que ele está usando já fala, ela está acontecendo, ou seja, é presente contínuo, com aspecto de continuidade. Já fala, está acontecendo e tem um aspecto de continuidade. Quando da edição do texto. E aí, pessoal, qual é o tempo verbal? É isso? É o presente contínuo, né? Então, eu estou falando aqui, ó, by using new techniques, including identifying duplicates. Não, ele não tem. Lembra que para ter o presente contínuo, eu tenho que ter ali o verbo to be mais o verbo na forma ing. We have been committed to fighting false news. Nós estamos dizendo que é algo que vem do passado, nós estamos compromissados, né? Ou seja, nós começamos a nos compromissar no passado e estamos indo até hoje compromissados a combater a fake news, né? False news, as notícias falsas. We have a lot more to do, nós temos muito mais a fazer. Expanding our fact-checking program to new countries. This effort will never be finished. Nunca será acabada. Estou falando de futuro. The commissions will be able to study these links. This externally validated research will help keep us accountable and track our progress. Mais uma vez, eu tenho will be, futuro. Will help, futuro. Aí eu sobrou aí a letra E. We are announcing several updates. Nós estamos anunciando vários updates, né? Vários upgrades, várias novidades aí. E we are currently working with the Commission to develop privacy protected data sets. Ou seja, nós estamos trabalhando no momento, né? Currently, nesse momento. Nós estamos trabalhando e vamos continuar, dar esse aspecto de continuidade, trabalhando com a Comissão de Desenvolvimento de Dados, um jogo, né? um jogo de proteção de dados privados, né? Então, ele está falando exatamente isso, algo que está acontecendo no presente com aspecto de continuidade. A gente não precisa estar lendo o texto e ver a interpretação, o que ele está querendo contar. A gente está vendo aqui o quê? Qual o tempo verbal que passa essa ideia? E o tempo verbal é a letra E. We are announcing several updates. We are currently working, presente contínuo. Deu para entender? Bem tranquilo, quando você pega essa ideia de tempo verbal, você vai ver que muita questão da federal fica ainda mais fácil, porque a gente acha que ele está cobrando uma questão de interpretação, mas na verdade é uma questão gramatical. Considerando que a fonte do texto 2 é uma publicação do próprio Facebook, assinale a alternativa que apresente, em primeiro lugar,
um trecho através do qual é possível perceber que a empresa se coloca como responsável pelo problema que vem tentando resolver e, em seguida, uma medida possível de ser encontrada no texto. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, pessoal? Só para... Agora, como a gente já não é mais de interpretação de texto, aqui já está falando um pouco mais de informações que possam ser comprovadas aqui. Então eu tenho aqui, increasing our efforts to fight false news. Over the last year and a half, we have been committed to fighting false news through a combination of technology and human review, including removing fake accounts, partnering with fact-checkers, and promoting news literacy. This effort will never be finished, and we have a lot more to do. Today, we are announcing several updates as part of this work. Expanding our fact-checking program to new countries. Expanding our tests to fact-check photos and videos. Increasing the impact of fact-checking by using new techniques, including identifying duplicates and using claim review. Taking action against new kinds of repeat offenders. Improving measurement and transparency by partnering with academics. We are currently working with the Commission to develop Privacy Protect data sets, which will include a sample of links that people engage with on Facebook. The academics selected by the Commission will be able to study these links to better understand the kinds of content being shared on Facebook. Over time, this externally validated research will help keep us accountable and track our progress. Vocês conseguiram entender aí? Estou falando tudo isso, está falando do que o Facebook está fazendo para tentar proteger os seus usuários de fake news. Você está falando de toda a tecnologia que eles estão usando, tudo que eles estão fazendo para que o fake news seja combatido, assim como as pessoas que estão compartilhando fake news sejam penalizadas, né? Aí eu falo aí, uma medida possível, duas coisas. Um trecho através do qual é possível perceber que a empresa se coloca como responsável pelo problema que vem tentando resolver e, em seguida, uma medida possível de ser encontrada no texto. Em qual que ele está assumindo aqui a culpa e em qual que ele está tomando uma decisão e que essa decisão está no texto. Aí eu tenho, the academics selected by commission will be able to study these links. Aqui repete a mesma coisa. Aí aqui, over the last year and a half, we have been committed to fighting false news. Aí aqui a mesma coisa. E eu tenho a we are currently working with the Commission to develop Privacy Protect data sets. Aí eu tenho essas três opções aí. Em qual dessas três aí você sentiu que que é possível perceber que a empresa se coloca como responsável pelo problema que vem tentando resolver? E aqui eu vou ter essas outras opções, que é uma medida possível de ser encontrada no texto. Expandir a checagem de fotos e vídeos publicados. Expandir o programa de checagem de fatos para outros. Associar recursos humanos e de outras naturezas para o combate à veiculação de notícias falsas. Promover a demissão de pessoal envolvido com o vazamento de notícias falsas. Combater a veiculação de notícias falsas por meio da associação às polícias federais dos diferentes países. O que acontece? Principalmente aí nessa segunda parte, a gente já consegue eliminar mais facilmente. Né? Mas nesse primeiro trecho, pessoal, a gente vê quando ele está falando de assumir a culpa, não é a culpa, mas é a responsabilidade. Né? Coloca como responsável pelo problema. Ele está falando aqui, over the last year and a half, we have been committed to fighting false news. Ou seja, nós começamos a combater esse fake news, esse false news, essas notícias falsas, há 1 ano e meio atrás e nós vimos combatendo até hoje. Nós estamos combatendo, nós estamos responsáveis por esse problema de false news, né? Que nós estamos ali tentando agir e está saindo das nossas mãos. Aqui já está falando de futuro, aqui quando está falando os acadêmicos selecionados pela comissão
serão capazes de estudar esses links. Do que ele está falando? Ele falando que eles serão capazes de estudar esses links. Aí eu tenho essa última aqui, ó. We are currently working with the Commission to develop privacy protected datasets. Eu posso até argumentar aqui essa letra E, né? Porque nós estamos trabalhando nisso agora. Estou tentando puxar a responsabilidade. Só que ele fala, ó, combater a veiculação de notícias falsas por meio da associação às polícias federais dos diferentes países. E em nenhum momento no texto ele chega a mencionar as polícias federais de diferentes países. Ele não está falando nada disso no texto. Então a gente já pode eliminar essa letra E também. Então fica aqui a C e a D. Essa ideia dele que se coloca como responsável. Aí eu tenho associar recursos humanos e de outras naturezas para o combate à veiculação de notícias falsas. Recursos humanos são pessoas, né, são os próprios acadêmicos e tudo mais, os funcionários deles, que está colocando os funcionários, e também outros de outras naturezas, que são os programas, são até que ele menciona aqui, essa checagem de fotos e vídeos, o programa de checagem de fatos, né, ou seja, são programas, ele usa os seres humanos, recursos humanos e também programas para para combater essa veiculação. Tá? Enquanto ele fala aqui na D, promover a demissão de pessoal envolvido com vazamento de notícias falsas. Em nenhum momento ele fala de demitir ninguém, até porque no texto ele não dá a entender que isso é um trabalho interno. Em nenhum momento ele acha que é um trabalho de alguém lá de dentro. Ele acha que é o quê? São os usuários. Então ele não vai demitir um usuário, ele vai tentar penalizar o usuário, fazer com que eles não tenham acesso mais ao Facebook, entendeu? Ou algo do tipo. Então sobra aqui somente a letra C, que ele está sim, a empresa se coloca como responsável já há 1 ano e meio tentando batalhar, né, tentando combater isso, e a forma com que ele, a medida que ele toma no texto é o quê? Usar recursos humanos, as pessoas, funcionários e também outras naturezas, programas e tudo mais, para tentar combater as false news. Aí aqui, ó, Mount Roraima, eu gostei aqui dessa prova, desses textos que aparecem aí no PSS2 dessa, bem bacana, falando sobre um Monte Roraima. Vamos dar uma olhada na questão? O Monte Roraima, bem como a cadeia de montanhas do Parque Nacional Canaima, possui diversos atributos que impressionam e atraem visitantes, como a dimensão dos penhascos, por exemplo. Outras características também mencionadas no texto 3 são, aí eu já preciso ver as características do Monte Roraima, lá do Parque Nacional Canaima, em relação no texto, né, que são relacionadas no texto. Monte Roraima. Mount Roraima is surrounded by 3 different countries, Venezuela, Brazil, and Guyana, whose borderlines intersect on the massive shelf, with all 4 sides being sheer 400 meters high cliffs. While its cliff walls are only scalable by the most experienced of climbers, there is a path up the mountain's natural ramp-like path, usually a 2-day hike. However, the mountain is worth a visit for more reasons than its impressive cliffs. Mount Roraima, part of Venezuela's 30,000 square kilometers Canaima National Park, is the site of the highest peak in the country of Guyana's highland range. The mountains of this range, including Roraima, are considered to be some of the oldest geological formations known, some dating back to 2 billion years ago. Its near daily rains have also created a unique ecosystem, which includes several endemic species, such as a unique carnivorous pitcher plant, and some of the highest waterfalls in the world. Culturally, the mountain has long held significance to the indigenous people of the area and features prominently in their myth and folklore. Então, o que é que eu posso falar aqui, pessoal? Outras características também mencionadas no texto 3 são sobre o Monte Roraima, sobre o Parque Nacional Canaima. O fluxo anual de visitantes e turistas, o tamanho da cadeia montanhosa e as espécies endêmicas, a antiguidade das formações geológicas, o ecossistema e a importância para a cultura indígena.
o entorno formado por 3 países, a recente formação rochosa e os mitos relacionados à região, a ameaça de desmatamento, o ecossistema próprio da região e as cachoeiras mais altas do mundo, o tamanho do parque, a necessidade de experiência para as escaladas e a falta de conservação local. Então, pessoal, todas elas aí acabam trazendo algumas informações certas, mas também informações erradas. Apenas um traz apenas informações corretas. Quando a gente fala aqui o fluxo anual de visitantes e turistas, em nenhum momento ele fala sobre esse fluxo. Qual é esse fluxo? A gente lê o texto, a gente sabe qual é o fluxo de turistas? Lá, a gente não sabe. Aí ele fala certamente do tamanho, fala de espécies endêmicas, ele está falando ali de uma planta carnívora e tudo mais, mas não fala de fluxo anual de visitantes e turistas. A letra B, ela fala aqui, a antiguidade das formações geológicas. Ele chega a mencionar de umas são de séculos e tudo mais, de muito tempo atrás. O ecossistema, acabei de falar, fala da planta, fala das chuvas que causam, fazem ter um ecossistema diferente da planta carnívora. Tudo mais, e a importância para a cultura indígena. No final do texto ele menciona que ela é muito importante, até para o folclore e tudo mais, as lendas, os mitos do pessoal dos indígenas. Então essa letra B aqui é a resposta certíssima. Quando ele fala que o entorno formado por 3 países, tudo bem. Aí ele fala recente formação rochosa. Ele não fala recente, ele deixa claro no texto que é uma formação rochosa bem antiga. Os mitos relacionados à religião seria verdadeiro. Mas aqui, a ameaça de desmatamento, ele não menciona isso. Aí o ecossistema próprio da região, beleza, e as cachoeiras mais altas do mundo. Ele menciona lá o tamanho das cachoeiras e tudo mais. Aí fala o tamanho do parque, a necessidade de experiência para as escaladas. Ele fala que de um lado precisa de experiência, mas ele fala do outro que não precisa de experiência, que seriam 2 dias de trilha. E a falta de conservação local. Em nenhum momento ele menciona isso no texto, essa falta de conservação local, pessoal? Questão 5. Mais uma vez um quadrinho. Lembra? A Federal adora colocar um quadrinho no PSS1, no 2 e no 3. Não tenho nada contra, eu até gosto às vezes, dar esse balanço, não ficar só texto, eu acho bacana. Considere o texto a seguir para responder às questões 5 e 6. The Deaf Guy, ele já usou não esse quadrinho, mas eu digo esse personagem aí em provas, My dad is deaf, he can't hear, but he has eyes in the back of his head. His voice sounds weird because he's an alien from the planet Earth. He's a CIA agent and his gesturing is a top secret language. Aí tá conversando com o pai dele aqui, aí o pai dele aqui, Why are those kids looking at me funny? Aí o filho, Oh, I just told them you're deaf. E aí, será que foi só isso mesmo? Vocês conseguiram entender o que ele está falando? Ele está falando que o meu pai é surdo, deaf, é surdo. Ele não consegue escutar, mas ele tem olhos atrás da cabeça. A voz dele é estranha, weird, estranha, porque ele é um alienígena de outro planeta, do planeta Earth. Seria algo relacionado com olhos, olhos. Ele é um agente da CIA. E essas gesticulações dele, como ele é surdo, às vezes está gesticulando, é uma linguagem secreta, top secret, uma linguagem super secreta. Aí o pai dele vai conversar com ele, vê que os amigos dele estão tudo com os olhos arregalados, todos preocupados, olhando para ele, e ele fala, por que esses garotos estão me olhando? Aí essa palavra funny, acredito que seja uma das perguntas. Eles estão me olhando funny. Funny é engraçado. Mas aqui nesse sentido, tem aquele sentido de estranho. They are looking at me funny. Estão olhando para mim de uma maneira estranha, diferente. Entendeu? Eu apenas falei para eles que você é surdo. Não foi apenas que ele é surdo, Ele inventou umas historinhas aí. Aí aqui, a questão toda em inglês. Eu falei, não tem esse padrão, agora ela está toda em inglês. Text 4 pictures ordinary event about a mixed deaf and hearing family. A deaf father, Desmond, a mother who is an American Sign Language interpreter, Helen, and their hearing son, Cedric. In his comic strip, Cedric talks about his father to his playmates, who are afraid of Desmond because... Olha lá, está explicando quem são o pai que é surdo
o Desmond, a mãe, que é uma intérprete de linguagem de sinais americanos, a Ellen, e o filho deles que escuta, né, que é normal, ele escuta, o Cedric. E ele fala, ó, o Cedric fala sobre o pai para os amigos, que estão com medo do Desmond, o pai dele. Por quê? Por que os garotos estão com medo do pai do Cedric, o Desmond? Because Desmond is using gesture languages to tell his son, Cedric, that he doesn't like his playmates to look at him funny like that. Olha aí, ó, já está fugindo totalmente do quadrinho, né? Eles estão achando aqui, ó, o Desmond, o pai, porque o Desmond, o pai está usando a gesticulação, né, a linguagem de gestos, para falar para o filho, Cedric, que ele não gosta dos seus amigos estarem olhando para ele daquela forma, estranho daquela forma. Errado, né? Ele nem sabe o porquê, está questionando o porquê. Cedric asked Desmond to take his playmates to the planet Ith to teach them a gesturing language spoken by CIA alien agents. Ele já viajou mais uma vez. Aqui está falando que porque o Cedric pediu para o Desmond, o pai, para levar os seus amigos ao planeta Ith, para ensiná-los essa linguagem de sinais falada pelo agentes alienígenas da CIA. Né? Mais outra viagem. Porque o Desmond comes from another planet called Ith, where people have eyes hidden in the back of their head and speak in a gesture language. Olha lá, ó. Por que eles estão com medo do Desmond? Porque o Desmond vem de outro planeta chamado Ith, onde as pessoas têm olhos escondidos atrás da cabeça e eles falam em uma linguagem de sinais. Olha aí, isso aí é exatamente o que o Cedric falou para os amigos que era o pai dele. Né? Vamos dar uma olhada nas outras questões? Ó. Cedric made them think Desmond is a CIA alien agent who speaks a top secret language and can see without looking straight to the person's eyes. Olha aí, ó. Essa aqui já está falando o quê? A C, ele está dizendo que é porque o Desmond é tudo aquilo que ele falou. E já na D não. Na D ele está falando que é porque o Cedric, o filho, fez os garotos acharem que o Desmond é um agente alienígena da CIA, que fala uma linguagem super secreta e pode ver sem olhar diretamente nos olhos, ou seja, com os olhos de trás da cabeça. E porque Desmond is looking at them using his hidden eyes he keeps in the back of his head while conspiring against them in a gesturing language with his son Cedric. Por que eles estão com medo? Porque o Desmond, o pai, está olhando para eles usando os seus olhos escondidos que ele mantém na parte de trás da cabeça, enquanto conspirando contra eles em uma linguagem de gestos com o filho dele, Cedric. Entendeu o que acontece aí? Ele está misturando ali o que é real com o que é imaginário, com o que é a mentira ali que o Cedric falou. Essa letra C e a letra E poderia estar falando ali, ó, da imaginação deles, é o que eles imaginam que esteja acontecendo, talvez. Mas pra gente, a gente sabe que o Cedric estava mentindo, estava, não sei se brincando ou realmente ele gosta de falar essas coisas do pai, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, pra gente que nós sabemos que o Cedric os fez pensar. Se tivesse essa na C e na E, a gente poderia discutir. Se falasse que porque eles acham que isso era verdade, aí tudo bem. Mas a gente sabe que isso não é verdade. O Desmond não é um alienígena, ele não é um agente da CIA, ele não é nada disso. Né? Então, o Cedric os fez pensar que ele era um agente alienígena da CIA e tudo mais. Né? E agora uma questão gramatical sobre aquele quadrinho. The following words are highlighted in bold in the text for but, alien, top secret e funny. The alternative that describes their function as well as correspondent words that keep their original meaning in the context are.
O que acontece? Eu tenho but, alien, top secret e funny. Aqui eles falam de connector, a noun, adjective, adverb, pronoun, adjective, adverb, né? Várias coisas. A gente já começa com um but. O but, pessoal, a gente já sabe que nós estamos falando de uma conjunção, né? Ele está falando de um conector, mas se a gente voltar aqui para ter certeza no texto, né? Ele fala aqui no primeiro quadrinho, o but. Ó, My dad is deaf. He can't hear, but he has eyes in the back of his head. Olha ali, ó. Tá vendo quando tá conectando uma frase na outra? Não tem vírgula, não tem nada. Ele tá falando aqui, ó. O meu pai é surdo, ele não pode escutar. Ele tem olhos atrás da cabeça. São duas frases. Como é que ele juntou uma na outra? Ele usou o but. Ele não pode escutar, mas, porém, todavia, ele tem olhos atrás da cabeça. Ele usou isso para conectar uma frase, uma sentença na outra. Então, eu estou usando um conector, o but. Aqui eu tenho depois o alien. Alien, como aqui eu já tirei, né? Tem um conector aqui, já tirei, já tem noun e noun. Eu já sei que o alien é um noun. Mas se a gente voltar aqui, ó, o alien, está aqui no segundo quadrinho, o alien, ele fala aqui, ó, he is an alien. He is an alien. Nós temos aqui o an, antes do, já, eu tenho esse an aqui, que eu estou falando do artigo indefinido, a e an, que pode ser um ou uma. Eu só vou usar o artigo, tanto definido como indefinido, quando ele estiver ligado a substantivos, né? Estou falando um alienígena. Eu não posso usar o an apenas com um adjetivo, um bonito, né? Um grande. Não, teria que ser o quê? Um grande amigo. O amigo vai ser o substantivo. Um está ligado diretamente ao amigo. Então, an alien from the planet. Então, from já mudou. Então, an alien, um alien, um alienígena. Então, esse alien é um substantivo. Tá certo? Tá sendo o papel ali de substantivo. Aí eu tenho aqui, de novo, mais uma vez ali, ó, já tá igual a adjetivo, top secret. Se a gente voltar aqui, ó, no top secret, no texto, top secret language. Tá falando, ó, he's a CIA agent and his gesturing is a top secret language. Top secret tá descrevendo language, linguagem. É uma linguagem top secret. Então, o top secret está dando característica à language. Ele é um adjetivo. O language é um substantivo, tá? Então, top secret. E funny é onde a gente vai distinguir a alternativa, se é a letra A ou letra B. O funny a gente tem de engraçado, né? Aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. They are looking at me funny. O funny a gente tem como engraçado. Mas nessa aqui, ele não está dizendo que os garotos são engraçados. Eles estão falando que a forma com que eles estão me olhando é funny. Ou seja, é estranha. Poderia ser até engraçado, mas é uma forma engraçada, de uma maneira engraçada. Então, se eu estou falando a maneira de uma ação, o modo de uma ação, aí eu estou falando de quê? De advérbio, né, pessoal? Não é o adjetivo. Então, já sei aqui que é um advérbio. Então, o but pode ser ali o however, o alien, extraterrestrial, top secret, super secret e funny, peculiarly, né, de maneira peculiar, né? O unusual seria também, né, de uma forma não comum, ultra secret, foreigner de outro país e although também contraste, né? Também indica um contraste. Tranquilo, pessoal? Essa questão gramatical e uma questão de vocabulário também, para vocês conheciam aquele vocabulário, né? Questão 7 aí, ó. Emergency after 70,000 Venezuelan migrants cross Brazil border, né? A gente viu que tá falando que é naquela época que veio aquela grande quantidade de venezuelanos para o Brasil, que continua até hoje, né? E vamos ver aqui a pergunta. Nesse texto é possível observar uma preocupação social com tal movimento migratório, salientada pelo trecho A. State of social emergency has been declared in Brazil.
Esse fragmento está estruturado na voz passiva, cuja voz ativa corresponde a... Tá vendo? A gente não precisava ler, para essa questão, a gente não precisava ler o texto. Ele tem o que aqui? A voz passiva. A state of social emergency has been declared in Brazil. Tá? Na voz passiva. Ele quer que a gente pegue essa frase aqui e passe para a voz ativa. A gente está falando, um estado de emergência social foi declarado no Brasil. Ou seja, alguém declarou o estado de emergência social. Aqui ele está falando aqui, pode ter sido o Brazilian people, President Temer, the government, ou President Temer, né? Está falando que alguém. Isso aí a gente não tem como resolver aqui pelo texto. Ele não fala quem foi que declarou, mas isso aí não é a parte importante. Agora, o como que eu vou fazer, pessoal? Pega esse bizu. Passar de voz passiva para ativa ou ativa para passiva. Eu tenho que prestar atenção na voz passiva, no verbo to be. E na voz ativa, o verbo principal. Só isso. Voz passiva, verbo to be. Voz ativa, verbo principal. Vamos aqui para a frase? Voz passiva, verbo to be. Cadê o verbo to be? Tá aqui, pessoal. Aqui está o verbo to be. Achei. Qual o tempo verbal do verbo to be? Eu tenho o verbo have no presente, has, mais o verbo to be no passado particípio. Então eu tenho presente perfeito, seguido do verbo principal no passado particípio. Então aqui eu tenho um verbo principal, declare, de declarar. Se eu tenho presente perfeito, mais o verbo declare, eu tenho na voz ativa o verbo principal no mesmo tempo verbal do verbo to be. Sempre, esse é o bizu, pessoal. Pega. Sempre o verbo, na voz passiva, o verbo to be está no mesmo tempo verbal que o verbo principal na voz ativa. E vice-versa. Na voz ativa, o verbo principal vai estar no mesmo tempo verbal do verbo to be. Se aqui o verbo to be está no presente perfeito, aqui o verbo to be tem que, o verbo principal, declare, tem que estar no presente perfeito também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Brazilian people have declared a state of social emergency in Brazil. A gente sabe que não foram as pessoas brasileiras, né, que declararam. Mas aqui eu tenho o have, que é o verbo auxiliar, declared, declararam um estado de emergência social no Brasil. Para a gente ter certeza aqui, pessoal, é só a gente voltar no texto lá para a gente ver que não foram as pessoas brasileiras, né, que foi uma autoridade que declarou, não tem como as pessoas declararem, né? Então, se a gente voltar para o texto, a gente vai ver que não foi a população que declarou isso, né? Tem que vir de cima. Mas aqui, ó, presente perfeito, a state of social emergency in Brazil. Aqui eu tenho has been declared. Mais uma vez, voz passiva. O verbo to be, mais um verbo no passado particípio. Eu tenho que ter esse verbo no presente perfeito. The government has declared. Presente perfeito. O verbo have no presente, has, e mais o verbo principal no passado particípio. Has declared. Então foi o governo que declarou um estado de emergência social no Brasil. Aqui, ó, has been, não existe o has, mais o verbo na forma ing, não existe isso. E has been, mais uma vez, o verbo na forma ing. Nada a ver, né, pessoal? Então, fica aí letra C, the government has declared state of social emergency em Brasil. Tranquilo? O texto 5 retrata uma situação em andamento nas fronteiras da região norte do Brasil. A alternativa que o uso da partícula ing não indica a forma de gerúndio e, portanto, não é uma ação em progresso é... O que acontece aí, pessoal? At least 40,000 settling em Boa Vista.
né? Settling é de se acomodando, ficando. According to migration authorities, de acordo com a autoridade de imigração. Troops patrolling the border would be doubled. As tropas patrulhando, né, fazendo patrulha, ou seja, fazendo patrulha. Nas bordas, nas divisas ali, seriam duplicadas. Venezuelan migrants fleeing economic meltdown. Fleeing é indo embora, estão fugindo do derretimento econômico, ou seja, da Venezuela. Estava, né, acabando a economia, estão fugindo, fleeing. E many arrive lacking enough money to pay for food. Lacking, tendo a faltando, né? Enough money to pay for food. Será que a gente consegue encontrar aqui, ó, um texto? Foi nesse texto aqui, ó. Fleeing, né? Ou seja, being declared in Brazil, respond to the massive influx of Venezuelan migrants fleeing economic meltdown at home. President Temer said the funds could be immediately transferred. Ou seja, foi o presidente Temer, o governo, né? Então a gente não está falando que foram as pessoas. E o que acontece nessa questão aqui, pessoal, é que ele não está usando ali o verbo to be, mas ele está indicando aqui o gerúndio de uma ação, entendeu? Ele está falando de uma ação que está acontecendo, né? Então, settling é as pessoas estão ficando aqui. Patrolling, pessoas que estão patrulhando, né? Fazendo patrulha. Fleeing, fugindo. Lacking é faltando, né? Porém, according to não é uma ação, é o nosso de acordo, né? De acordo com as autoridades de imigração. Então, esse according aqui não é gerúndio, não está indicando uma ação. Então, essa é a resposta certa. According to, tá? Já é junto, tá? According to the news, according to the television, né? De acordo com alguma coisa. E a nossa questão 9, para finalizar, com um quadrinho, né? Uma tirinha, eles adoram, eu falei para vocês. Teve uma no PSS1, uma no PSS2 e agora, para finalizar, no PSS3, que é no completo. Olha lá, ó. Papi, should we support a Supreme Court candidate just because she's Latino like us? Not at all. We should support people who do a good job at whatever they do. I burn the toast again, unless they're family. O que acontece aí, pessoal? Já explicando, né? Tá falando, ó, pai, nós deveríamos apoiar um candidato à Corte Suprema apenas por ele ser latino como nós? Aí ele falou, não, claro que não. Nós devemos apoiar as pessoas que fazem um bom trabalho, não importa o que eles façam, né? Apoiar quem faça um bom trabalho, não importa o que eles façam. Aí chega a pessoa ali e fala, ó, eu queimei a torrada de novo. Não dá para ver se é a mulher dele, se é o filho dele, né? Nunca foi, mas dá para entender que é família porque ele fala, eu queimei a torrada de novo, e ele fala, a menos que seja família. Ou seja, família a gente tem que apoiar, mesmo sem fazer um trabalho bom, né? Aí ele fala, ó, Text 6 presents an interaction between a father and his child, in which they talk about reasons for supporting candidates in the politics. The expression should in the girl's question and in her father's answer indicates. Olha aqui, a gente está querendo saber, pessoal, o should, o modal verb should, que é o deveria, né? Ele está falando ali no começo, we should, nós deveríamos, está perguntando se nós deveríamos apoiar só porque a pessoa é latina, e a pessoa fala, não, nós deveríamos apoiar qualquer um que faça um trabalho bom. Aí está falando aqui, ó, qual é a ideia que o should passa? Advice, suggestion or recommendation, a remote possibility or probability, lack of obligation or prohibition, a request for permission or ability or capacity. Pessoal, sempre, eu acho que o modal verb mais fácil que tem nesse assunto aí é o should, porque o should ele sempre vai ter essa ideia aqui, ó, de advice
advice, suggestion ou recommendation. Sempre vai ter essa ideia, enquanto outros podem ter um significado ou outro, dependendo do contexto. Mas quando eu falo que deveria, você deveria fazer isso, eu vou estar sempre falando de um conselho, uma sugestão, uma recomendação, que são sinônimos. Se eu estou dando um conselho, eu estou dando uma recomendação, eu estou dando uma sugestão, né? Então, eu acredito que seja ali o mais fácil de todos, que é o should. Sempre tem, nunca vi nenhuma questão, nunca vi nenhuma situação onde o should tivesse um sentido diferente. Beleza? Tudo tranquilo aqui, pessoal, com essa prova? Tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente está aqui para ajudar vocês. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.